A minha entrevistada de hoje será Flávia Miyuki Tomita, engenheira agrônoma, diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz. Aliás, eu vou falar tudo a respeito da Flávia agora. Eu vou trazer um currículo dela, né, bem completão para vocês entenderem. Deixa eu já colocar ela aqui na tela. Oi, Flávia, tudo bem com você? Oi, tudo bem, Divino? Tudo certo, e você? Prazer ter você aqui, tudo jóia. Deixa eu contar quem é você antes da gente começar. A Flávia é servidora de carreira do Instituto Rio Grandense do Arroz. Ela ingressou nessa autarquia em 2014 por meio de concurso público. Ela é natural de Araçatuba, São Paulo, formou-se em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Ilha Solteira, com especialização em ciência e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Ela também é mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes de assumir a diretoria técnica, ela ocupava a gerência da divisão de pesquisa e também foi chefe da seção de produção de sementes na Estação Experimental do Arroz. É muita história para uma menina tão jovem, Flávia. É bastante história, Divino. Tudo isso em 10 anos, né? Que em janeiro do ano que vem são 10 anos de IRGA, então toda essa história em 10 anos. Pois é, nossa, que parabéns, viu? Parabéns, né? Obrigada. História bem bonita. Eu acho que eu nunca falei de arroz aqui. Eu tenho, só para você ter uma noção, no programa Morada no Campo, na rádio, já são, acho que, mais de 800 entrevistas. No podcast, já são quase 600 entrevistas. E eu não me lembro de nenhuma falando de arroz. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos falar sobre esse assunto. Me conta, como é que está o arroz no Brasil hoje? Olha, a gente está com uma agradável, né, notícia, né, informação. Os preços do arroz, né? O produtor tem sofrido bastante aí ao longo dos anos, o produtor de arroz, com os baixos preços, né? Muitas vezes os Hum. custos de produção muito alto, né? Estava judiando bastante o nosso produtor de arroz, mas esses preços tiveram uma reviravolta aí, está deixando o produtor bem animado, né? Isso é muito bom. A gente trabalha no Instituto Rio Grandense do Arroz, produtor orizícola feliz, está todo mundo também feliz aqui no IRGA. Conta para o pessoal aí, o que que é o IRGA, o que que ele faz exatamente? O Instituto Rio Grandense do Arroz, ele trabalha, a finalidade dele é pesquisa e extensão. Então, ele é um dos pouquíssimos órgãos que a gente tem no mundo onde se tem a pesquisa e a extensão junto. Então, a gente tem estações de pesquisa, a gente tem uma estação principal de pesquisa que fica na cidade de Cachoeirinha, que é aqui do lado de Porto Alegre. A gente tem mais 5 estações em todo o estado, né? Essas estações são muito importantes porque elas nos ajudam no desenvolvimento de novos cultivares em loco, né? Então, a gente tem Uruguaiana, a gente tem Santa Vitória do Palmar, Palmares, Cachoeira do Sul, Camaquã, então a gente tem várias estações experimentais, né? E uma principal que é em Cachoeirinha, que seria a divisão de pesquisa. E tem a divisão também que é a da TER, né? Que é de extensão, onde a gente faz levantamento de dados, presta serviço aos produtores, certificação de semente, a difusão de tecnologia, né? Então, o que nossa pesquisa faz? A nossa extensão difunde tecnologia com o produtor ali na ponta. É bem completo. O que que aconteceu com o arroz? Eu lembro que quando eu era criança pequena, já tem uns dias isso, a minha região era grande produtora de arroz, inclusive era muito comum o pessoal ficar secando arroz no asfalto. Eu me lembro muito bem dessa cena, né? E eu lembro de um grande projeto hoje é o Tocantins, na época se chamava Norte de Goiás, que era um projeto chamado Rio Formoso, que era um projeto de arroz gigantesco e tal. Parece que tudo isso foi abandonado, largado, e o Rio Grande do Sul se tornou a grande expressão da produção de arroz no Brasil. Por que que se deu isso? Olha, hoje o Rio Grande do Sul ele é responsável por 70% da produção brasileira de arroz, né? Então é um nicho aqui nosso. Nosso arroz aqui é importante, ele é todo irrigado, então são áreas baixas, né? Que a gente chama terras baixas aqui. O arroz aqui tem uma ótima adaptabilidade e com isso a gente consegue fazer com que as cultivares expressem seu maior potencial, tanto em qualidade também, quanto em produtividade,
sabe que o nosso arroz gaúcho também é muito conhecido fora do Brasil pela qualidade excelente dos grãos, e que também é um trabalho de desenvolvimento do nosso melhoramento, né? Aqui a gente não busca simplesmente a produtividade, a gente está sempre atrás da qualidade dos grãos, né? Produtividade e também resistência a doenças, né? O arroz brasileiro melhorou muito, né, Flávio? Eu lembro que antigamente era um arroz quebrado, era um arroz assim de péssima qualidade. E hoje não, a gente vê aquele arroz bonito, aquele arroz. Assim, até a aparência dele é diferenciada, né? Sim, você sabe, Divino, que o consumidor brasileiro é extremamente exigente com arroz, tá? A gente tem uma característica dele que a gente chama de barriga branca, que seria um arroz Ah, manchadinho de branco, não é aquele vítreo meio sei, transparente. sei. Isso no melhoramento genético dentro do IRGA e também em todos os melhoramentos, ele é trabalhado, e quando uma cultivar, mesmo que seja muito produtiva, se ela tiver muito dessa tal barriga branca, que seria só aparência, depois de cozido ele não muda nada, ele não tem outro sabor, nada, é só aparência. Ele é descartado dos programas de melhoramento porque o consumidor rejeita esse arroz. Eu não imaginava isso, Flávia. Sim, sabe o que os consumidores brasileiros são bem chatinhos pro arroz. O brasileiro ainda come muito arroz ou diminuiu? Olha, o que que a gente vê, né? Assim, a gente tem aqui também um trabalho da parte de consumo, que o IRGA, né, tenta trabalhar toda a cadeia do arroz. A gente conversa muito sobre essa parte de consumo, com a parte da indústria, com produtores também. Teve uma estabilidade dessa. A gente está em volta de 48 quilos por ano, né, de arroz consumidos. A gente está sempre trabalhando com programas para ver se a gente consegue aumentar esse consumo, mas não é uma tarefa muito fácil, né? Primeiro que tem que ser um trabalho muito contínuo, né? E a gente sabe que essa parte de alimentação tem muito a ver com os hábitos, né? A gente também, assim, há um momento que a mulher saiu de casa para trabalhar, então não tem que ter a esposa que faz o almoço, não tem todas as refeições, né, dentro de casa. Isso faz também com que o consumo tenha uma adaptação. Mas uma coisa assim, bem clara, a dieta do brasileiro ainda é baseada no arroz com feijão. Você falou a respeito de genética. Eu gostaria que você contasse como é que está essa questão da genética hoje no Brasil, como é que vocês têm trabalhado a questão da pesquisa também. A gente fala que o nosso principal produto no IRGA, né, é o melhoramento genético, são os nossos produtos, são nossas cultivares, né. O IRGA tem um banco de germoplasma bem grande e bastante importante. Trabalhamos com melhoramento genético para cultivares convencionais e também com tecnologias, né, que venham a favorecer o produtor. A gente tem convênios com multinacionais, como a BASF, por exemplo, então a gente lança cultivares com tecnologias da BASF, né, Clearfield, que a gente fala, ou o Provisia, né, também trabalhando com isso, e que é uma maneira de ajudar o produtor, né? O Clearfield é uma tecnologia que veio para fazer o controle de uma praga bastante importante no arroz, que é o arroz vermelho. Então, junto com essa tecnologia, a gente consegue usar um grupo de imidazolinôneas, né? Que é um herbicida, que a gente consegue controlar esse arroz vermelho sem matar o arroz, né? Que está ali cultivado. Temos um muito parecido também, que é a Provisia, que é uma outra tecnologia. Então, o IRGA trabalha também em conjunto e também faz as cultivares convencionais. A gente tem uma importância muito grande quanto a isso. O IRGA teve marcos muito importantes de cultivares. Tem o IRGA 422CL, que quando foi lançado, estava aquele desespero do arroz vermelho, né? Tinha áreas que não davam mais para produzir arroz, e aí veio esse CL, que ajudou a controlar esse arroz vermelho. A gente teve também marcos importantes de qualidade, 417, a gente tem uma cultivar que é o BR-IRGA 409, ele tem 43 anos e ainda é semeado, né? É uma coisa super difícil, né? Que vão se superando novas cultivares, e a gente tem uma cultivar aí de 43 anos que ainda é sinônimo de qualidade, né? E também temos de produção. Hoje, o 24RI é uma cultivar do IRGA que na área semeada do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, ela tomou conta de 54% dessa área, uma única cultivar, né? E no total, o IRGA, com a sua genética, né, dos
839 mil hectares semeados de arroz aqui no Rio Grande do Sul, 64,5% era da genética IRGA. Então, é um trabalho bastante importante do IRGA. A gente sempre gosta de dizer que é nosso carro-chefe, né? Quando a gente pergunta para o produtor, o que vocês esperam do IRGA? O que vocês querem do IRGA? Cultivares, né? Qual é o próximo cultivar? Tem uma cultivar nova, você lança. Perguntam. O Flávio, qual é o perfil do produtor de arroz? Por exemplo, vamos falar aqui o caso da soja, do milho, né? Tem, assim, ficado cada vez mais os produtores grandes, né? Os pequenos produtores, eles praticamente inexistem mais nesse mercado. Uhum. E no caso do arroz, como é que é? Aqui a gente trabalha, aqui no Rio Grande do Sul, dividido em 6 regiões orizícolas, tá? E elas têm umas características diferentes. A gente tem a região central, por exemplo, que a gente tem pequenos produtores, tá? E também temos, por exemplo, fronteira oeste e zona sul, que a gente trabalha já com produtores bem maiores, tá? Esse perfil dos produtores maiores, ele já é um perfil empresário, tá? Tem uma mudança que está ocorrendo aqui, já faz alguns anos, que são os produtores que procuram novas culturas para rotacionar nas áreas de arroz, né? Porque são áreas alagadas, então a gente tem que trabalhar com soja adaptada a isso geneticamente, ou milho também. Na última safra, 22, 23, a gente bateu 500 mil de hectares de soja na várzea. Então, esses produtores, eles estão procurando cada vez mais trabalhar com sistemas, né? Então, ele não tem mais o arroz para vender. Ele tem a soja, agora começamos firme com milho, o IRGA também está com projeto de milho, né? Em várzea, e também tem toda a parte de LP, né? Que seria a parte de pecuária e rotação com arroz. Então, esses produtores, eles, né, são empresários no momento, né? Isso também, eu tenho certeza que isso reflete também no valor do arroz, né? Hoje o produtor, ele tem mais de uma cultura para vender, né? Então ele consegue pensar o mercado, como é que tá subindo o arroz, vou dar uma seguradinha, consigo vender quando eu preciso. A soja melhorou, eu vendo a soja, eu tenho milho, eu tenho gado, né? Então é um perfil assim desses produtores mais empresários, né? A questão climática, ela hoje é preocupante ou não? Por exemplo, produtores de soja e de milho aí do Rio Grande do Sul vem sofrendo aí pelo menos nas últimas 3 safras, né? Sofrendo muito. Esse ano fala-se muito da questão do El Ninho, tem essa coisa do super El Ninho e tal, que vem, e já começaram, inclusive, com chuvas muito fortes aí no sul. Chega a ser uma preocupação a questão climática ou não? Sim, é bastante preocupante, tá? A gente está vindo de 3 ou 4 safras de laninha, com secas muito grandes, são 3 safras. Onde a fronteira oeste, principalmente, que é uma região que se planta muito arroz, sofreu muito, tá? Há pouco eu estive lá, em Uruguaiana, e a gente viu, passeando ali com um produtor, as árvores que morreram durante essa estiagem, árvores enormes morreram com essa estiagem. Nós temos a estação experimental lá em Uruguaiana. No final da safra, o chefe da estação já estava escolhendo que experimento iria receber água ou não. Então, assim, foi muito ruim para a fronteira. Teve 2 safras, pelo menos, que tiveram muitas perdas, né, com seca, né? A gente fala, né, o arroz a gente brinca que é uma praga, ele se recupera, né? Só que não, assim, na penúltima safra, 22, 20, 20, 21, 22, não, 22, 23, foram quase 30 hectares perdidos, seco, né? Não se colheu um grão daquela área. Então, assim, o que está acontecendo ainda, né? Está vindo todas essas chuvas concentradas agora nessa última semana, mas não estava chovendo ali na fronteira. Então, assim, as barragens estavam mais ou menos com 30% da sua capacidade. Isso estava também preocupando bastante os produtores, né? Hoje eles querem semear porque eles têm certeza que eles vão conseguir irrigar, porque senão não tem condições de ficar aguardando o tempo, né? São 3 anos aí de muita luta com essa estiagem. Agora vem o El Ninho, né? Apesar do El Ninho, a gente já está sofrendo, né? Já está com essas chuvas, né? Muita chuva, um volume enorme de chuva em todo o estado.
Ainda assim, não enchemos, não captamos o suficiente em algumas barragens, enquanto outras estão aí se arrebentando, né? Em todo o estado. Mas, com certeza, essa parte climática é uma parte essencial e uma parte que preocupa bastante o produtor orizícola. Vamos falar um pouquinho dos preços. Você falou, o preço está subindo, o produtor está feliz. Produtor feliz, cliente chateado. Não dá pra, não dá para fazer as duas partes aí ficarem sorrindo, né? Um ou outro tem que chorar. Me conta, o cliente teve uma época que começaram a fazer meme, né, com os preços do arroz. Sim, eu Onde é que vai brincava com o chegar os pessoal. preços? Onde é que vão chegar esses preços? Assim, Divina, eu vou defender o produtor, porque o arroz é um produto muito barato. A gente está acostumado a pagar muito barato no arroz, e é um arroz de muita qualidade. Então, quando sobe, claro, tem as reclamações. Mas por que dessa alta dos preços? A exportação está muito aquecida, tá? A gente Ah, está. nós estamos exportando muito, é isso? Nós estamos exportando muito. Isso é bom. E aí, isso, a exportação aquecida, esses problemas climáticos, claro, não afetam apenas nós, né? Afeta outros países. A Índia está passando uma situação complicada também, e desde julho segurou as exportações dela, e a Índia é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de arroz. Imagine ele trancar isso, né? Não, a partir de agora não vou exportar mais. Isso com certeza mexe com o mercado e aquece quem tem um arroz ali para vender, né? Bom, então a pergunta que vem a seguir é óbvia, né? Vai faltar arroz? Não vai faltar arroz. E Olha, mas isso, se nós estamos exportando, né? Se a Índia está segurando, o que que te leva a afirmar assim com tanta firmeza que não vai faltar arroz? houve um ajuste, na verdade, né? E outra Ah, coisa importante, que é bem interessante, a gente está importando arroz também, né? É uma loucura, né? Está ah, exportando muito, mas também estamos importando arroz. Durante toda a safra, né, até a gente terminar de colher, tinha muito questionamento. Vai faltar arroz, vai faltar arroz, a área está menor, vai faltar arroz, tá? Estiagem na fronteira oeste. E o IRGA afirmava, não, vai faltar arroz. Né? Porque acaba que na fronteira oeste foi muito complicado, mas algumas outras regiões compensam um pouco. Choveu um pouco mais, teve mais uma produtividade melhor. E o que eu te falo, Divino, que eu vou falar do IRGA, né? Nossos cultivares, o IRGA 424 RI, é um fenômeno, né? Ele tem uma alta produtividade. Ele é bastante rústico, se adapta muito bem a todas as regiões, né? E aí eu vou para um dado, né? Que em 97, 98 foi o ano mais próximo que a gente plantou uma área tão pequena, vamos dizer, ah, 839 mil. certo. Uh, em 97, 98 foram 859 mil, 20 mil hectares a mais. Como estava a produtividade em 97, 98? Nós produzimos Hum, 4,34 toneladas por hectare. Quando certo. nós produzimos no último ano? Ah. 8,78 toneladas por hectare. Então, assim, Uau! muito Dobrou? genética, Dobrou genética a e manejo, né? produtividade. Genética, Dobrou a manejo, produtividade sem aumento de área, foi isso? tem aumento de área. Então, assim, isso Meu, faz com que a gente consiga segurar essa produção. E não vai faltar arroz, o mercado interno está abastecido. Agora, com esses preços animadores, né? Quem sabe os produtores se animam um pouquinho mais, se o clima contribuir, né? Então, acho que está bem tranquilo internamente, não falta arroz. você acha que pode ter aumento de área? Aumento de área? Aumento de área plantada? O IRGA faz um levantamento de intenção, né, de safra, Hum, e nós, durante a Expo Inter, todos os anos, numa coletiva de imprensa, a gente apresenta. Em relação ao ano passado, que foi semeado 839 mil hectares, seria um aumento de 7,4%, tá? Então, iria para 902 mil hectares a área de arroz. Então, iria aumentar, assim, né? E se os preços continuarem assim, com certeza o produtor se sente mais estimulado a plantar. Claro, com muita calma também, não adianta crescer demais, colocar muito uhum. arroz no mercado, que a gente sabe que a gente tem que ter uma demanda e uma oferta ajustada. Como é que está o custo de produção? Ele está equilibrado, está alto? Ainda é alto, viu? Bem alto. E ainda com esse diesel subindo, é a principal, assim, causa da gente não conseguir.
baixar nunca, né? A gente teve o problema da Rússia com a Ucrânia durante a guerra, aumentou ali os insumos, né? Aí quando aquilo deu uma melhoradinha, e agora já veio o óleo diesel aumentando demais, então assim, o custo de produção do arroz, ele não é um custo baixo. No último ano, acho que no último levantamento do IRGA foram R$15 mil por hectare. Então não é um custo barato. Bom, a janela de plantio se abriu quando e deve fechar quando? Geralmente ele começa no final de setembro, na fronteira oeste, e vai até primeira quinzena de novembro. Só que com o El Niño a gente tem uns históricos que a gente acompanha que geralmente as janelas de semeadura ficam muito pequenas, com muitas chuvas, e provavelmente ela vai se esticar um pouquinho até o final de novembro, se tudo se confirmar. Futuro do arroz, conta para nós, qual é? Olha, eu espero o IRGA lançando cultivares mais produtivas, bem mais produtivas, mais resistentes. Você sabe que uma característica importante do nosso melhoramento, nós lançamos cultivares resistentes à bruclone, que é a principal doença fúngica do arroz, né? Claro que depois de um tempo o fungo suplanta essa resistência e acaba se perdendo. Mas nós só lançamos cultivares resistentes. Então, assim, que o IRGA tenha muitas cultivares resistentes de alta produtividade e de muita qualidade para a indústria e para os produtores. Existem muitas pragas e doenças que afligem o produtor de arroz? Sim, tem. A gente tem vários, né? A gente tem percevejo, a gente tem o abruzone, que é a principal fúngica, mas também tem as manchas, né, de final de ciclo, que também pegam bastante. Então, a gente trabalha bastante com fungicida, por isso que a gente tenta sempre lançar as resistentes para cada vez menos, usar menos fungicida, diminuir custo de produção e, com certeza, também melhorar a qualidade, né, evitar qualquer tipo de resíduo. Ô Flávia, eu do meu lado vou continuar torcendo para que o produtor de arroz fique cada dia mais feliz, produza mais, tenha ótimos preços. E do meu lado, enquanto consumidor, vou torcer para que o preço não suba muito, né? Para que o brasileiro, tadinho, já tão sofrido, né, com tantas coisas, não fique mais penalizado. Mas obrigado, viu? Obrigado por compartilhar todas essas informações. E volte mais vezes para a gente continuar falando de arroz, eu gostei. Eu agradeço. Sempre que quiser, entre em contato que a gente conversa de novo. Tá bom, um grande abraço para você, Flávia. Abraço. Hoje eu conversei com a Flávia Miyuki Tomita, que é diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz. Vocês viram como é que ela fala do IRGA, né? Com aquela alegria toda, né? Toda orgulhosa, tal, porque o pessoal desenvolve muita pesquisa, muita coisa. E o Brasil tem que se orgulhar mesmo. O Brasil é fera no agronegócio, é fera na soja, é fera no milho, é fera no arroz, é fera na carne. O Brasil é tudo isso, né? Em relação ao agronegócio. E nós falamos sobre o momento vivido pelo arroz no Brasil. Se você gostou dessa prosa, deixe um gostei, deixe um like, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, escreva aí se você gosta de arroz e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.